O mundo, mal refeito das cinzas e da destruição da Segunda Guerra Mundial, não encontrou a paz prometida. Em vez disso, mergulhou rapidamente em um novo e prolongado conflito, singular em sua natureza e devastador em seu potencial: a Guerra Fria. Este não foi um conflito de trincheiras ou bombas atômicas lançadas em campo aberto, mas uma batalha ideológica, econômica, política e tecnológica travada por mais de 4 décadas entre as duas superpotências emergentes do pós-guerra. Os Estados Unidos da América, defensores do capitalismo e da democracia liberal, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS, campeã do socialismo de Estado e do comunismo. A datação clássica da Guerra Fria se estende de 1947, com a doutrina Truman, até 1991, com o colapso final da União Soviética. A origem da Guerra Fria reside na profunda e intrínseca desconfiança mútua e nas visões de mundo diametralmente opostas. Após a derrota da Alemanha nazista, as nações que antes haviam sido aliadas contra um inimigo comum se viram isoladas e ameaçadas umas pelas outras. Os Estados Unidos temiam a expansão da ideologia comunista, que prometia a derrubada das classes proprietárias e a coletivização dos meios de produção, algo visto como uma ameaça existencial ao modo de vida americano. A URSS, por sua vez, via o capitalismo ocidental como uma força imperialista e hostil, destinada a destruir o experimento socialista e cercar o bloco soviético. O uso das bombas atômicas pelos Epitewa em Hiroshima e Nagasaki em 1945 não apenas encerrou a guerra contra o Japão, mas serviu como uma demonstração de força que acelerou a corrida armamentista e a paranoia mútuas, pois a URSS dedicou recursos maciços para desenvolver sua própria arma nuclear, conseguindo-o em 1949. A primeira manifestação tangível da bipolarização mundial foi a criação da Cortina de Ferro, termo popularizado por Winston Churchill em 1946, que descrevia a divisão política e ideológica da Europa. O leste europeu ficou sob o domínio soviético, estabelecendo regimes comunistas alinhados a Moscou, enquanto a Europa ocidental permaneceu sob a influência americana, sendo reconstruída com o auxílio do Plano Marshall, uma iniciativa de assistência econômica projetada para evitar que as nações devastadas caíssem na órbita comunista e, ao mesmo tempo, criar um mercado para os produtos americanos. A resposta soviética a essa iniciativa foi a criação do Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua, para integrar economicamente seu bloco. A escalada do conflito levou à formação de alianças militares massivas e permanentes, fundamentais para a doutrina da dissuasão. Em 1949, os Ibirqueril e seus aliados ocidentais formaram a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, um pacto de defesa mútua, onde um ataque a um membro era considerado um ataque a todos. Em resposta, a URSS e seus satélites formaram o Pacto de Varsóvia em 1955. A existência dessas alianças e o desenvolvimento simultâneo de arsenais nucleares maciços levaram à doutrina da destruição mútua assegurada, EIAD. A certeza de que qualquer ataque nuclear resultaria na destruição total de ambos os lados, servindo como um freio terrível ao uso real dessas armas. O palco da Guerra Fria não se limitou à Europa. Ela se manifestou em conflitos por procuração, proxy wars, e crises em todo o chamado Terceiro Mundo, regiões que buscavam a independência do colonialismo. A Guerra da Coreia, 1950-1953, e a Guerra do Vietnã, décadas de 1950 a 1970, foram exemplos brutais de intervenções onde as superpotências apoiaram lados opostos com armas, dinheiro e, no caso americano, tropas. Na América Latina, a Revolução Cubana,
1959, e a subsequente crise dos mísseis de Cuba, 1962, representaram o ponto de maior risco da Guerra Fria. O mundo esteve à beira da guerra nuclear quando a URSS instalou mísseis em Cuba. O desfecho, negociado em sigilo, apenas reforçou a necessidade de comunicação e cautela. Além da Terra, a Guerra Fria travou uma intensa corrida espacial. A URSS obteve a primeira vitória tecnológica em 1957 ao lançar o satélite Sputnik, chocando os EUA e levando-os a investir pesadamente em ciência e educação. A resposta americana veio em 1969 com a missão Apollo 11, que colocou o primeiro homem na Lua, um feito que foi amplamente visto como uma vitória do capitalismo e da engenharia americana. A competição se estendeu à corrida armamentista, com o desenvolvimento de mísseis balísticos intercontinentais, ICBMs, e submarinos nucleares. O símbolo arquitetônico mais potente da divisão ideológica foi, sem dúvida, o Muro de Berlim, erguido pela Alemanha Oriental comunista em 1961 para impedir a fuga em massa de seus cidadãos para o lado ocidental. O muro não era apenas uma barreira física, era a representação palpável da repressão e do fracasso econômico do regime comunista em reter sua população. A Guerra Fria passou por fases de intensa tensão e períodos de relaxamento, conhecidos como detente, décadas de 1960 e 1970. A detente viu a assinatura de tratados importantes de limitação de armas, como os acordos SALT, o aumento do diálogo diplomático e uma tentativa de coexistência pacífica. No entanto, o otimismo foi abalado pela invasão soviética do Afeganistão em 1979 e pela retórica agressiva do presidente americano, Ronald Reagan, nos anos 80, que chamou a URSS de Império do Mal. O fator decisivo para o fim da Guerra Fria veio de dentro da própria União Soviética. A economia planificada e centralizada da URSS estava estagnada e incapaz de acompanhar os avanços tecnológicos e a produtividade do Ocidente, sendo forçada a gastar recursos insustentáveis na corrida armamentista. A ascensão de Mikhail Gorbachev ao poder em 1985 marcou o início de reformas radicais, a Glasnost, transparência política, e a Perestroika, reestruturação econômica. Essas reformas, destinadas a salvar o comunismo, acabaram por desmantelá-lo, pois a abertura política libertou as vozes reprimidas de insatisfação. A queda simbólica da Guerra Fria ocorreu em novembro de 1989, com a surpreendente queda do Muro de Berlim, celebrada por multidões em ambos os lados. Em 1990, a Alemanha foi reunificada. Finalmente, em dezembro de 1991, com a declaração de independência das repúblicas constituintes, como Ucrânia e Rússia, a União Soviética se dissolveu formalmente, pondo fim à bipolaridade e à Guerra Fria. O legado do conflito é vasto, deixou um mundo transformado, com os Estados Unidos como a única superpotência global e um perigoso estoque de armas nucleares espalhadas. A Guerra Fria moldou a geopolítica moderna, impulsionou o avanço tecnológico, incluindo a base da internet, e deixou lições duras sobre o perigo da intransigência ideológica e a fragilidade da paz global, um eco que ressoa nos conflitos regionais e nas tensões internacionais da atualidade.